Olá, meu nome é Caio Rodrigues e eu estou aqui para apresentar o texto Relações Internacionais do Brasil, do Amado Luiz Cerro. Primeiramente, ele inicia o texto delimitando que as relações internacionais do Brasil inicialmente eram estudadas por dois grupos de científicos, né, os cientistas políticos e os historiadores. Só que cada um deles com seus próprios métodos e preocupações no estudo de um único objeto, né, que eram as relações internacionais e sua preocupação em criar uma teoria em relação a elas. A teoria das relações internacionais, inicialmente, ela tinha duas vertentes, né, a positivista e a clássica. A positivista ela trabalhava mais com dado empírico e a clássica ela ia atrás do sentido, né, ela não precisava de uma explicação, assim como um dado empírico, né. E essas diversas posturas ideológicas, né, que tinham no Brasil levavam a abordagens diversas no campo das relações internacionais. Então, eram ênfases em conceitos diferentes, em fatores, em atores, em valores diferentes. E isso levava a uma certa fragilidade no estudo das relações internacionais do Brasil. E o autor propõe a simbiose como uma solução para esse problema. Elas estavam frágeis justamente por estarem dispersas, né? As teorias estarem dispersas e o pensamento disperso também. No Brasil, então, a gente tem vertentes heterogêneas, né? O autor vai trazer aí a intelectualidade, o pensamento político e diplomático, o militar e outras lideranças sociais, e ele vai tratar no texto de duas em específico, a intelectualidade e o pensamento político e diplomático. No primeiro caso, a intelectualidade, ele diz que os intelectuais eles tentam construir uma teoria, eles tentam construir um pensamento, mas ele não vinga, ele não consegue ir para frente. E já o pensamento político, no que tange ao pensamento político e diplomático, o autor vai falar que os estadistas, né, eles não têm um pensamento certo, um pensamento que delimite a teoria das relações internacionais. Né, e se eles fossem perguntados, né, o autor até citou um texto, se eles fossem perguntados, eles não saberiam delimitar uma política exterior do Brasil. Então a historiografia das relações internacionais ela ressente-se da falta de compêndios gerais no Brasil. A gente não tem isso. Uma coisa que a gente sabe é que a gente tem um nacionalismo à base da não confrontação política e da cooperação econômica. É uma das constantes aí na política exterior do Brasil, né? A gente pode começar avaliando agora a historiografia por meio da Revolução de 1930 com Vargas, que leva o desenvolvimento como vetor. Qual desenvolvimento? O desenvolvimento do Brasil. Então ele vai procurar fora coisas para investir aqui dentro. Então a política exterior vai estar voltada para isso, né? Associada ao desenvolvimento liberal. Juscelino Kubitschek, já dando um salto, né, ele vai também priorizar o desenvolvimento econômico, sendo tão pragmático quanto Vargas, pragmático no sentido, né, de não importar os meios pelo qual ele vai conseguir aquilo, ir para a política exterior com uma mente bem delimitada, né, e nesse contexto do Juscelino Kubitschek, né, de JK, vão surgir aí dois organismos internacionais muito importantes, que é o Mercado Comum Europeu e a OPA, que é a Operação Pan-Americana, que vão transferir a competição internacional do mercado para a produção, no caso do MCE, e no caso da OPA, a diplomacia continental e o multilateralismo vão ganhar cada vez mais espaço nas relações internacionais no cenário global. Na década de 60 vai haver uma crise das tendências, e isso vai reforçar o nacionalismo, e nesse reforço do nacionalismo isso se divide em duas correntes, né? A corrente dos independentes, que vai promover uma nova, né, vai promover que haja uma nova ordem internacional que promova a igualdade entre as nações. Vai ter um estranhamento ali entre Estados Unidos e Brasil por conta da questão cubana, do alinhamento com países socialistas, e os associacionistas eles já vão falar que deve-se haver um restauro da aliança estrita com os Estados Unidos, na defesa anticomunista também. Né? Então existem dois tipos de política externa aí,
a independente, que é da corrente independente, e a interdependente, que vai reforçar aí as ideias dos aspectos associacionistas. Ambas vão falhar, o que vai expor aí a fragilidade da política externa brasileira, que tá completamente desprovida de influenciar o sistema internacional. O nacionalismo ele retorna em 67, né, uma política externa acoplada ao nacional desenvolvimentismo lá proposto por Vargas. Então a prioridade né, prioridade primeira, né, do momento será o universalismo político e geográfico acoplado a interesses, né. A partir de 74 vai haver já um ceticismo, né, quanto à defesa da multilateralidade do Brasil, do mundo, né, e perceber o quanto isso vale a pena, se isso realmente vale a pena. E então vai promover aí, por exemplo, vai haver o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai procurar atenuar e superar a dependência do exterior. O pragmatismo vai haver uma política de remediar a escassez de poder que restringe a realização de objetivos externos. A relação Estados Unidos e Brasil ainda está um pouco desgastada, então surgem como alternativas Europa e Japão. Na década de 80, que é a chamada década perdida, o contexto é o pior possível, né? A gente tem a segunda crise do petróleo, crise dos juros, uma dívida externa imensa. Então existe aí um esforço do Brasil, da nação, em aumentar a exportação, ampliar os mercados, afrontar o protecionismo do norte, usar o terceiro mundismo para entrar no sul, tudo isso para angariar fundos, angariar capital, angariar sua posição. E só que isso não foi suficiente para manter o apoio da nação ao nacionalismo da política externa. Isso por quê? Porque isso não gerou benefícios socioeconômicos para o Brasil. Então o Brasil, a nação, a população, os políticos não se viram beneficiados com isso, então não valeu a pena, né? Isso vai promover uma redefinição da política exterior no Brasil na era pós-Guerra Fria, já nos anos 90. Aí 4 pontos que devem ser ressaltados para finalizar. Primeiramente, o fim do nacionalismo existe, vai haver o fim mesmo. A única coisa que se sabe é que havia uma disposição de se aproximar do mundo dos grandes, ou seja, ter uma posição no mundo, mas não se sabe certo como, só se sabe que não vai ser do jeito que era antes, né? Aquele nacionalismo de fins tão pragmático como era. A modernização, então, o Brasil vai ter o objetivo de elevar a competitividade ao nível dos países do primeiro mundo. Ele vai relaxar o câmbio e vai privatizar empresas públicas para isso. Universalismo e megablocos, né, com a implosão da União Soviética, vai globalizar os problemas mundiais, e isso vai interferir na construção dos megablocos econômicos mundialmente. O Brasil entra nisso com o surgimento do Mercosul, né, e o velho liberalismo ele vai tomar conta e o liberalismo vai reaparecer. Só que a gente vai tomar alguns cuidados, né? Não vamos repetir alguns erros dos liberais do passado, como Dutra, por exemplo, teve a ideia de não ter ele errou em ter um liberalismo de via única, né? Ou seja, ele confiou a um estrangeiro, que foi os Estados Unidos, a responsabilidade do Brasil de se desenvolver. Isso foi errado. Então o Brasil vai mesclar aí vários agentes internacionais com o desenvolvimento liberal dos anos 90 em diante. Então é isso, muito obrigado, e as referências estão aí, e foi um prazer.